noite a todos, muita luz, muita paz, que a doce e serena paz do Mestre Jesus nos envolva nessa noite de estudos. A Sala Luz no Caminho hoje está transmitindo diretamente da Federação Espírita do Tocantins os nossos estudos. Quem fará a palestra é nosso irmão da casa, Silberto, a dirigente, nossa irmã também da Federação Trabalhadora Jorama. A palestra versará sobre o capítulo 11, Sede perfeito como perfeito é o vosso Pai. Então estamos na Quinta-feira Santa e o próximo domingo é de Páscoa. Significa renovação, criação. Temos de renovar ou precisamos renovar para o bem. Muita luz, muita paz. Que Deus nos ajude e que o nosso irmão Silberto seja inspirado pela espiritualidade que dá sustentação junto a essa Federação Espírita do Tocantins. Que assim seja. Se somente amardes o que vos amam, que mérito se vos reconhecerá, uma vez que as pessoas de má vida também amam os que as amam? Se o bem somente o fizerdes ao que vos faz, que mérito se vos reconhecerá, dado que o mesmo faz a gente de má vida? Se só emprestardes àqueles quem possais esperar o mesmo favor, que mérito se vos reconhecerá quando as pessoas de má vida se entreajudam dessa maneira para oferir a mesma vantagem? Pelo que vos toca, amai os vossos inimigos, fazei bem a todos e auxiliai sem esperar coisa alguma. Então, muito grande será a vossa recompensa e sereis filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e até para os maus. Sede, pois, cheios de misericórdia, como cheio de misericórdia é o nosso Deus. Boa noite a todos. É uma grande alegria estarmos aqui novamente, nessa quinta-feira que antecede a Páscoa. E sabemos que é um grande desafio falar do amai os vossos inimigos. Como nós vamos comemorar a Páscoa, a maior data cristã que comemoramos, nós somos cristãos são todos aqueles que seguem Cristo, né? Então nós somos cristãos e estamos realmente buscando essa renovação. O que é a Páscoa? É renovar, é a passagem de Cristo para o plano espiritual, mostrando tudo aquilo que Ele fez para nós e a partir daí um novo desenvolver. Viver na Terra é um grande desafio para nós diante da sociedade da qual nós construímos até hoje. Acostumados a andarmos em estradas lamacentas, tortuosas, cheias de espinhos, provocado por nós mesmos, ainda não conseguimos fazer uma pavimentação correta para que possamos encurtar esse caminho e chegarmos mais rápido ao nosso Pai. Portanto, diante disso aí, é que eu disse que é um grande desafio para nós enfrentarmos o nosso dia a dia com um coração alegre. A leitura que a Jorama ainda há pouco fez fala do amor. E Jesus, como planejador desse planeta, o responsável para conduzir esse planeta, fez o seu planejamento como deveria acontecer, sem cercear a nossa liberdade, as nossas consciências, deixando que o momento chegasse quando despertássemos. Essa foi a grande proposta, esse é o grande legado, um dos grandes legados do que Ele fez para nós. Nós estamos avançando conforme nós construímos, portanto, cabe a nós elegermos esse caminho. Então, ao falar desse capítulo, nós precisamos lembrar do capítulo 11º da Lei do Amor, do qual é bem claro para nós que no início nós tínhamos instintos, depois tivemos sensações, e por último agora estamos vivendo num momento
de sentimentos. Está no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. E à medida que avançarmos, esse sentimento pode ser sentimentos bons, mas pode ser sentimentos ruins também. Mas à medida que identificarmos os sentimentos bons e vivenciarmos ele, nós vamos nivelar a sociedade, vamos avançar e realmente vamos estar sedimentando, pavimentando essa estrada, esse caminho, que não vai ser mais o charco que vai levar a Jesus. Mas para que isso aconteça, nós precisamos, primeiramente, retribuir a todos, e a Jesus principalmente, o bem que Ele tem feito para nós, com as nossas atitudes, o nosso trabalho, as nossas vivências, para que possamos avançar. Se a gente não fizer isso, se a gente for retribuir o mal com o mal, ou o bem somente a quem aqueles nós estamos amando, como foi feito na leitura, que mérito teríamos isso? Então esse é o grande desafio para nós, aprendermos a conviver em sociedade. Na lei de sociedade, retrata bem essa condução. Se a gente não socializarmos, se nós não vivenciarmos o nosso dia a dia, fazer essa integração, essa inter-relação, essa discussão, essa vivência do dia a dia, como é que nós vamos enfrentar e vamos retribuir e entender o bem para que possamos retribuir o mal com o bem? Que mérito vamos ter se somente agradarmos ao nosso cônjuge, ao nosso filho, ao nosso pai, aos amigos, sem interesse? Que mérito teremos nisso? Se nós estamos aqui, não é para que nós possamos aprender? Esse não é o grande educandário do qual Jesus colocou para nós, através da mensagem de Emmanuel, no livro Roteiro, psicografado por Francisco Cândido Xavier? A Terra é um grande educandário. E se é um grande educandário, nós estamos aqui para aprender coisas novas e reaprender aquilo que já foi nos ensinado. Então estamos reeducando o nosso pensamento, o nosso ser, a nossa fala, as nossas atitudes, aprendendo a conviver nessa sociedade, nessas dificuldades da qual nós enfrentamos, desses desafios que está proposto para nós. Então nós precisamos realmente trabalhar o bem para que nós possamos vivenciá-lo diuturnamente. O Evangelho também coloca que nós devemos ter cuidado com os nossos inimigos desencarnados. A doutrina espírita está pautada no eixo da doutrina espírita, no capítulo 2, está dizendo, na vida futura. E se nós não entendermos o que é a vida futura através dos nossos estudos da doutrina, que é a reencarnação, como é que nós vamos entender que existem inimigos no plano espiritual? Será que tem só homens de bem na nossa sociedade? Se tivesse somente homem de bem na sociedade, se todos nós do planeta Terra fossem homens de bem, não teria inimigos no plano espiritual. Mas como aqui também existe não só homens de bem, no plano espiritual também da mesma forma. Existem espíritos imperfeitos como nós, que aqui, quando encarnado, errou, teve as suas dificuldades, os seus enfrentamentos, e não conseguiu superar aquela tarefa que ele tinha, e ainda vivenciando talvez no mal. Passando por outro lado, vem esses inimigos no qual o Evangelho coloca. E como é que devemos identificá-lo, ou como é que devemos entendê-los, e para que isso não aconteça, para que nós não possamos ser influenciados também e contribuir para que nós continuemos também no nosso erro. Estudando a doutrina é muito clara que precisamos realmente amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, para que a gente possa ter esse entendimento. Se a gente não ter esse entendimento que os nossos irmãos, as nossas desavenças de outras encarnações continuam no plano espiritual nos influenciando, aí nós não vamos ter condição de identificar que somos influenciados muito mais do que nós imaginamos. Essa palestra não está acontecendo somente para nós encarnados. Tem
talvez milhares de desencarnados aqui, porque são os dois planos que se intercalam. Precisamos ter muito cuidado então com esses inimigos, com o nosso orar e vigiar, com amai-vos e instruí-vos. São duas palavrinhas, mas que têm uma ressonância muito grande, que nós temos que atentar para isso. O momento que nós estamos vivendo hoje, essa comemoração da Páscoa, é o momento da gente fazermos essas reflexões, renovar em nós essas novas atitudes, para que nós possamos realmente contribuir também com a harmonia, e à medida que nós nos harmonizamos, nós vamos influenciar os nossos irmãos desencarnados, os nossos inimigos desencarnados, porque eles estão enxergando em nós que nós estamos trabalhando para o bem, nós estamos fazendo os nossos esforços, como lá no capítulo 17, né, do homem de bem, mas é do homem de bem que nós estamos falando, não é do homem de bens, como a nossa sociedade vive hoje. Então temos, o capítulo 17 é muito claro, que nós precisamos ter os nossos esforços para que nós possamos melhorar. Só vai ser reconhecido através dos nossos esforços. Então aí nós vamos fazer uma construção do homem de bem, porque o homem de bens, a sociedade é o que mais tem. Nós esquecemos essa construção do homem de bem e fazemos uma construção para ser um homem de bens, quanto mais ter, sem deixar de buscar o ser. Não que os bens não sejam necessários e importantes, são, mas precisamos tê-los, mas não viver em função deles. Então, muito cuidado para que nós, então, não influenciemos mais, não prejudicamos os nossos inimigos espirituais. Porque à medida que enxergar que nós estamos desenvolvendo o nosso trabalho, buscando ser um homem de bem, eles também vão ser orientados pelo plano espiritual, os nossos irmãos, que vão ajudá-los e mostrar como é que eles devem entender e nos perdoar. E nós temos que perdoar realmente com o coração. Não podemos esquecer que Jesus também disse que nós não deveríamos perdoar só 7 vezes, mas 70 vezes 7. Isso é um jogo de palavras, mas nós temos que fazer isso intensamente, diuturnamente, esse perdão. Ele disse mais: se alguém bater na nossa face de um lado, que devemos dar o outro lado também. Agora, Joana de Ângeles coloca para nós, é fácil isso, bateu aqui, não nesse sentido de bater mesmo, a gente colocar o outro lado. Quando somos agredidos verbalmente, qual é a nossa reação? É dessa forma que devemos entender. Porque é difícil hoje, os duelos já ficaram para trás do que trata aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Era honra, né? Hoje não. Então, hoje os duelos são verbais, né? São agressões verbais, dificilmente agressões físicas. Portanto, nós devemos realmente fazer todos os esforços para que nós não duelemos mais agressivamente. Que nós devemos fazer esse duelo internamente conosco. Esse é o grande desafio que nós temos. Identificar em nós as nossas mazelas, as nossas dificuldades, os nossos erros, as ganâncias, o orgulho, a vaidade, a intolerância, para que possamos realmente aprender a ceder, a amar, a compreender. Jesus jamais se sentiu ofendido, porque ele amava, ele ama. Jamais chegamos a agredi-lo. Naquele momento mais difícil dele da cruz, que Prisco, o chefe daqueles guardas, se foi tocado, olhando Maria, que é a única que não estava chorando naquele meio, vendo aquele transtorno do seu filho, com aquela espinho na cabeça sangrando, e Prisco ficou tocado com isso. Por que esse homem age desse jeito e ainda fala em perdão? Vamos acabar logo com isso. E quando viu os pregos batendo na cruz, na mão, nos pés, e levantando a cruz dele mais alta, ele pôde ver e não entendia aquele olhar de Cristo para ele. E ele então foi sendo tocado com aquela situação. Estava incomodado, suando, com maior dificuldade.
e quando Jesus estava quase indo realmente, ele vira: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E essa fala, essa expressão, teve uma ressonância tão grande que assim que terminou, o próprio Prisco já se converteu ali e já foi e pediu perdão, e vários soldados com eles. Isso está no livro Médico de Almas. É muito interessante. Então, se Jesus jamais se sentiu ofendido por todas aquelas agressões, nós, por uma palavra, por alguns enfrentamentos, natural, com os nossos professores diferentes, é difícil? Muito difícil. Mas nós podemos vencer amando, compreendendo. Porque se temos inimigo, fomos nós mesmos que provocamos e fizemos com que eles tenham raiva de nós, ódio, e quer vingança. O Alberto Almeida, numa das palestras dele, ele falou de uma situação muito interessante, que sobre um pouco antes dos aviões lá nos Estados Unidos, em 2001, na World Trade Center, né? Bem, logo um mês depois, umas 100 pessoas reunidas no Brasil, judeus e árabes, discutindo aquela situação que aconteceu e o que eles poderiam fazer. E o repórter, então, foi perguntar para o árabe o que ele estava discutindo e o que eles poderiam fazer. Então ele respondeu que os árabes e os judeus deveriam ser igual irmãos siameses, os cipófagos, pregados. Ou eles viviam juntos, ou eles morriam juntos. O repórter ficou surpreso. Então perguntou para o outro líder lá do judaísmo. Ele disse: ainda mais, além de vivermos juntos, nós precisamos aprender a viver juntos. E é somente através do amor é que vamos realmente fazer essa transformação. A nossa sociedade já não comporta, não aceita mais essas agressões. Portanto, precisamos nós fazer essa reforma. Então, da mesma forma que já se passaram 11 anos, vai fazer 11 anos agora, nós também precisamos contribuir com essa sociedade. Nós, os cipófagos, segundo Divaldo numa entrevista, são agressores, são inimigos que odiavam o outro e com aquela obsessão, um se ligou ao outro, tanto que foi, às vezes não estou dizendo que é sempre, às vezes eles são necessário que eles encarnem daquela forma, devido ao ódio estar tão entrelaçado. Então nós precisamos aprender a vivenciar o amor, como disse o próprio Cristo. Portanto, precisamos ter um grande cuidado com o nosso dia a dia. O Raul Teixeira, numa palestra muito interessante, mas que tem um livro também que chama Os 4 Acordos, que foi escrito por Dom Miguel Ruiz. Os toltecas são os povos do México que viveram no século VII depois de Cristo até o século XII, mas que eles tinham um acordo interessante, que era falar a palavra de uma forma impecável, inatacável. Porque a palavra, o verbete por si só, não é falar corretamente a gramática, o verbete, mas falar a palavra com amor, com carinho, porque ela expressa sentimentos, fluidos positivos ou negativos, conforme nós falamos. E se, ao falarmos corretamente, impecavelmente, é o que a doutrina espírita nos ensina também, Paulo disse, fala de acordo com a sua doutrina. Lucas escreveu que nós falamos daquilo que o nosso coração sente. Nós não vamos falar coisas belas se nós não construímos dentro do nosso coração coisas belas. Se nós vamos, no nosso dia a dia, nivelando com o linguajar político dos marginais,
é porque nós estamos no mesmo nível. Então nós temos que ter muito cuidado ao falar. Falar de uma forma positivamente, corretamente. Não, as pessoas podem falar o português ou em qualquer língua equivocadamente, errada. Mas às vezes o endereço daquelas pessoas está correto. Eu às vezes quero pedir, ele deu até um exemplo do Chico, né, que alguém foi pedir a receita lá para o doutor, que era Eurípides Barçanufo, e pronunciou o nome errado. E ele não conseguiu, disse ele que já havia psicografado mais de 700 espíritas naquela data, mas aquele nome ele não entendia. Foi quando Emmanuel chegou para ele e falou: Chico, ele está falando de Eurípides Barçanufo. A fala está errada, mas o endereço está certo. Ela está vibrando conforme ela entende. Então a preocupação dos toltecas não era que nós tivéssemos impecavelmente os verbetes, a gramática, mas que falasse impecavelmente, harmoniosamente, sem falar mal dos outros. Porque quando nós falamos, nós geramos uma energia e provocamos muitos inimigos nossos do plano espiritual. Foi através da palavra. Quantas agressões no nosso dia a dia, entre marido e mulher, no trabalho, na rua, enfim, quantas agressões isso acontece através da fala. A doutrina espírita estende isso aí, não só através da fala, através do pensamento também. A fala é uma continuidade daquilo que pensamos, e depois da fala vem a ação. O pensamento também, pensado equivocadamente, de forma não impecável, ele também vai provocar da mesma forma que a fala. À medida que vamos nos educando, falando corretamente, de forma perfeita, positivamente, pode ser uma fala mais simples possível, mas que ela tem uma finalidade de não agredir, de não atacar, de não coibir, de não violentar, de não cercear. Tudo que a gente fala parece que é muito fácil, essa expressão falar é fácil, mas educarmos, por isso que estamos nesse grande educandário para nós reeducarmos, reeducarmos não somente com o pensamento, com a fala e com as atitudes. E essa doutrina espírita que tem essa proposta de nós podermos entendermos que a vida continua. E à medida que nós aceitamos isso, que a vida continua após essa vida material, nós vamos começar a entender que nós precisamos realmente fazer essas modificações. Senão nós não vamos superar os desafios que nós propomos para nós. Os objetivos e as metas das quais cada um de nós temos que ter. Por isso, precisamos então falar corretamente, para que nós jamais vejamos equivocado e provocamos novamente mais inimigos no plano espiritual. E com isso, nós vamos evitar talvez a vingança, gerar mais ódio. À medida que nós entendermos, não agredir verbalmente, não pensar coisas equivocadas, nós estaremos entrando em harmonia. E à medida, quem é que não gostaria de quando o Chico estava por perto, ficar ao lado do Chico? Aquela harmonia perfeita. Onde Jesus estava, aquela multidão estava presente. Por quê? O amor ali reinava. Porque não só eles falavam, mas agiam. E agindo vai gerar uma ação diferente, que é a lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito, aquela terceira de Newton, muito importante, que nós não devemos esquecê-la. Todas as ações, boas ou ruins, que fizermos, nós é que vamos recebê-las em proporção da qual nós estamos fazendo. Se insistirmos em fazer coisas boas, atitudes boas, nós vamos ter de volta tudo de bom que nós estamos fazendo. Mas, se da mesma forma que nós não fizermos essas atitudes boas, vamos receber em troca aquilo que nós estamos fazendo. Se pensarmos, continuarmos com nossa ideia voltada para as coisas ruins, programas ruins,
na internet vendo coisas que não se deve. E uma das coisas que até o Raul colocou, e que sempre a gente a oportunidade de falar aqui, a internet realmente encurtou, é uma grande tecnologia, fantástica, mas ela está atrofiando o nosso cérebro, porque tem jovens e adultos, o ser humano em si passa às vezes 6, 8 horas, Twitter, internet, computador, dois celulares, ao mesmo tempo falando, e não tem a oportunidade de fazer uma leitura interessante. Não é capaz de desligar 15 minutos e pegar um livro para ler. E nós sabemos que o nosso cérebro precisa de ser alimentado, como disse Einstein, à medida que inserimos em nosso cérebro, seja ele boas leituras ou péssimas leituras, boas atitudes ou não, ele vai se dilatando. Se dilatar numa direção boa, ótimo. E se dilatar para o outro lado? Mas não, ele não está dilatando porque ele não está recebendo as informações. Está pegando informações fragmentadas. E às vezes só informações que não agrega, que não constrói, que não tem uma continuidade. É uma fofoca daqui, é um livro dali, quem é fulano de tal, o artista tal saiu para atriz tal. Então essas coisas que não agrega, que não soma. Como é que nós vamos mudar o nosso comportamento de falar impecavelmente? E como é que nós vamos mudar o nosso pensamento se a nossa atitude não é correta? Então veja que é uma construção lenta. Todos nós, olha que maravilha, um feriado prolongado, o salão cheio, todos fazendo aquela busca. Lá no capítulo 25 fala que nós estamos buscando, e se estamos buscando, vamos encontrar. Essa oportunidade que todos têm aqui agora, ela não volta mais. A vida que segue vai ter uma continuidade. Quer dizer, outros não. Eu vou aproveitar porque amanhã é Semana Santa, eu já vou beber as minhas hoje, não. Muitos fazem opção diferente. Então veja que muitos de nós, cada um está num estágio de entendimento, de vivências, e nós não podemos julgar. Isso não é um julgamento, não é um cerceamento que nós estamos fazendo, porque nós precisamos aprender que se nós não tomarmos atitudes diferentes, não vamos ter vivências diferentes. Nós não vamos alargar o nosso cérebro, nós não vamos falar coerentemente, corretamente, harmoniosamente. Nós não vamos estar em contato com os nossos espíritos esclarecidos no plano espiritual, os nossos mentores. Nós não vamos estar em contato com Cristo, porque como? Ele está vendo tudo que está acontecendo, mas se nós não queremos aproximar dele, o que nós estamos fazendo? Então, as nossas atitudes, essa busca que todos estão aqui encarnados e encarnados, é justamente uma forma de aprendermos a amar. E como diz lá no capítulo 22, a historinha do casamento, nós não precisamos suportar, nós precisamos aprender a amar, senão vamos ter que voltar novas encarnações, várias encarnações, para aprender a amar. Nós não temos que suportar o nosso dia a dia. Eu não tenho que suportar a minha companheira, o meu amigo, mas eu preciso aprender a compreendê-lo. Eu preciso aprender a amá-lo. Não que eu tenha que viver com ele assim, abraçado, e não. A gente sabe das dificuldades com os nossos inimigos. Mas se a gente intimamente já fizer essa mudança, já fizermos essa opção, aí sim nós estaremos transformando a nós mesmos. Joana de Anjos coloca muito bem isso para nós. É difícil a gente conviver com os nossos inimigos declaradamente, mas se a gente perdoar, pelo menos intimamente conosco, já tiver o perdão, e ao invés de pensarmos mal, fazermos as preces, pensar positivamente, impecavelmente, nós estaremos enviando energias positivas para eles. E quando nós reencontrarmos novamente, aquela ojeriza que nós tínhamos ao enxergá-lo, ao vê-lo, ou ficar na sua presença, isso vai sendo diminuído. Mas cabe a cada um de nós fazer a nossa caminhada. Portanto, nós precisamos realmente mudar a nossa forma, para que nós possamos realmente aprender a amar. Essa construção do amor exige muita renúncia. Não é tão fácil fazer
Não é tão fácil a gente estudar a doutrina e quando enxergarmos que estamos agindo de formas equivocadas, mudar o grau da nossa caminhada. Se eu vou fazer 30 curvas até chegar a Porto Nacional, eu posso estudar, fazer um novo planejamento, um mapa, e vou fazer, em vez de 30 curvas, vou fazer 20, vou estar encurtando, porque todos os caminhos vai levar ao Pai. Os que estão equivocados hoje vão encontrar o caminho correto. Então vamos encontrar esse caminho o mais rápido possível, porque depende de cada um de nós. Muito bem, o duelo. O duelo era uma prática muito... acontecia no passado, e o duelista, ele não queria ver a sua honra ferida, como o suicida não quer viver. Essa comparação. O suicida, ele é medroso, ele é covarde, ele não quer viver, ele não quer fazer os enfrentamentos. Pode ter N situações, dificuldades que ele está vivenciando, mas sempre há uma porta aberta e uma luz mostrando para ele qual é o caminho, qual é a opção que ele vai buscar. Então ele não quer viver. Mas o duelista, ele na época lá, nos tempos aí, desde o início da Terra para cá, já vem se duelando. Hoje, como eu disse no início, não se duelam mais como antigamente. Marcavam o encontro, era espada ou era tiro, enfim. É a honra que estava em jogo. E ali não se importava o que acontecia. Hoje já não é assim. Você lembra bem quando Pedro cortou a orelha e que Jesus pediu para que ele embanhasse, colocasse a espada de volta, porque quem com a espada fere, com a espada será ferido. Isso aí é a lei de ação e reação. Se eu estou fazendo aquela ação, com que direito eu tenho de fazer aquilo? Que agressividade, que ódio, que maldade é essa que eu estou fazendo? Por que acontecia daquela forma? Porque os homens não tinham esclarecimento. Várias doutrinas contribuíram, várias religiões contribuíram para que o homem fosse avançando e fosse desenvolvendo. E teve esse entendimento que era uma burrice, estava todo equivocado em querer vingar a sua honra, mostrar que ele tinha uma honra. Hoje já não é mais isso. Mas nós temos que ter cuidado com esse duelar no nosso dia a dia. De que forma que nós duelamos hoje? Através do pensamento, a maioria das vezes. Porque a pessoa que é maldosa, egoísta, ele fica planejando no seu íntimo. Ele não quer mostrar que ele vai para conversar, dialogar, discutir. Não. Ele fica lá. E se ele tiver uma oportunidade, ele vai fazer uma vingança. Então nós temos que ter muito cuidado quando a gente ficar com aqueles pensamentos negativos, de revolta, fez aquilo comigo, não posso aceitar aquilo. Olha as influências dos nossos inimigos espirituais. Esse duelo nós temos que provocar em nós, duelar conosco mesmo, no nosso íntimo, mostrar para nós que somos capazes de vencermos esse duelo. Mas vencendo, trabalhando, estudando, discutindo conosco mesmo, ou com outros colegas, na religião, onde for necessário, para que nós possamos vencer esse duelo intimamente. É difícil nós nos enfrentarmos os nossos defeitos, as nossas mazelas, porque quando aponta para nós que nós temos algum defeito, que nós estamos fazendo isso ou aquilo que está atrapalhando, nós não gostamos. E aí que é a grande oportunidade que temos de trabalhar conosco mesmo. Fazer esse duelo internamente, em nossa mente, em nosso coração, em nossas atitudes. Pedir ajuda, se precisar que for no psicoterapeuta, vá. Se precisar de médico, vá. Mas busque. Vença esse duelo de uma forma honesta, mostrando para Deus que nós estamos mudando e que estamos buscando esse caminho correto.
Esse é o bom duelo, esse é o duelo que nós temos que vencer. Não é o duelo com o nosso próximo, não é o duelo com a sociedade, com o governo, com o nosso concorrente, não, é o duelo conosco mesmo. À medida que nós vencermos a nós mesmos, nós estaremos conquistando a paz. Jonas de Arc tem uma frase muito interessante que eu anotei aqui: vitorioso somente é aquele que se vence interiormente, mesmo que vencido exteriormente. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, o vitorioso somos nós que vencemos a nós mesmos interiormente, mesmo que a sociedade, os amigos, os inimigos estão falando mal, mas se nós conseguirmos suportar uma agressão, nós somos vitoriosos. Se nós não revidarmos, nós somos vitoriosos, porque já conseguimos avançar, não deixar que aquilo seja mais forte, que a nossa intolerância seja maior, e a nossa raiva, e queremos vingar. Então, nós vencendo interiormente, não importa o que falam, mas se eu conseguir evitar que eu cometa alguma agressão verbal, você, no nosso dia a dia, é comum a gente ouvir as agressões: você é um imprestável, você tem que aceitar isso. Às vezes você não é. E por que eu vou revidar? Ah, você fez isso, você fez aquilo, você... E daí? Será que eu fiz realmente? E por que eu tenho que falar assim? Eu fiz por isso? Não. Trabalhe consigo mesmo. Essa é a grande vitória. Não vai ter duelo, não vai ter vingança, e nós vamos respeitar o nosso próximo. Então, lembramos de Paulo, quando ele viu Jesus, quando ele estava a caminho de Damasco, e quando ele caiu, que o mestre apareceu para ele, o que ele disse? Mestre, o que queres que eu faça? Acho que essa é a grande pergunta que nós temos que fazer para nós hoje, para Jesus, diante dessa harmonia da Páscoa. Mestre, o que queres que eu faça? Certamente Jesus vai nos acolher e vai falar que nós temos que pegar o caminho de Damasco, pegar o nosso caminho, para que possamos aprender a amar mais, compreender mais, ser mais tolerante. Agindo assim, nós vamos estar amando os nossos inimigos, envolvendo os nossos inimigos em paz, em amor, em fraternidade. E agindo assim, nós vamos estar construindo em nós e conquistando a paz. Muita paz a todos. Muito bem, meus irmãos, passaremos agora a segunda fase, ou a segunda parte dos nossos trabalhos, que constituem os passes fluídicos, que não são obrigatórios, e aqueles que quiserem serão chamados na medida que chegarem, ou de conformidade estão sendo chamados os primeiros lugares até o final. Deus, amado Mestre Jesus, nos dê força, nos dê equilíbrio e que possamos colocar em prática aquilo que foi dito pelo nosso irmão Silberto. Muita luz, muita paz. Que Deus nos ajude. Que assim seja.